O que é bipolaridade? Olha, Beto, a bipolaridade é um dos transtornos psiquiátricos mais conhecidos, antigos e bem documentados. Para você ter uma ideia, se fala de bipolaridade há mais de 100 anos, tá? E a gente, no meu tempo de faculdade, a gente aprendia a bipolaridade, o transtorno bipolar, como a gente chama hoje, como psicose maníaco-depressiva. Eu já vou explicar por que psicose no decorrer do nosso papo, mas é um dos transtornos mais falados, né? Há muito tempo falado, talvez tanto quanto a esquizofrenia. A principal característica desse transtorno, né, dessa psicose maníaco-depressiva, e também alguns autores chamam de depressão maníaca-depressiva. Mas a principal característica é a desregulação de afeto e ou humor, né? Ela tem que ter essa desregulação partindo sempre da oposição depressão-mania, né? Isso é o que caracteriza esse transtorno. A depressão, a fase depressiva é aquela que a gente conhece bem, da própria depressão, que é da depressão clássica, né? Que envolve o recolhimento de energia, um recolhimento de libido, uma baixa energética, de atividades psicossociais, perda de apetite, alteração do sono, enfim, todo um recolhimento do indivíduo a pontos extremos, né? Inclusive envolvendo a própria questão alimentar e de higiene, né? O indivíduo clássico deprimido, ele nem banho ele toma, muitas vezes ele nem sai da cama. E aí vai oscilar, vai polarizar num outro momento, que é a euforia, né? A mania, que a gente chama, que é aquele comportamento acima do expansivo, né? Então, é tudo isso que eu falei ao contrário. Alegria excessiva, irritabilidade de humor, muitas vezes até agressivo, o indivíduo se torna sedutor, agressivamente sedutor, funcionamento cognitivo completamente alterado, acelerado, né? E principalmente também um fato que pouco se fala, que são atividades de alto risco, do qual o indivíduo se expõe. Então, isso é uma coisa clássica. E vira aqueles clássicos, né? E por que psicose? Porque nessa fase de mania, Beto, o indivíduo vive ele sai da realidade dele, né? Ele sai da realidade dele e ele tem verdadeiros delírios de grandiosidade, de inflação de autoestima. Então ele sai fazendo e acontecendo, né? Então ele compra, ele seduz, ele estoura o cartão de crédito, enfim, ele bota a família toda em apuros, né? Então, esses dois momentos são muito marcados do transtorno bipolar da psicose maníaco-depressiva. E são oscilações muito... Porque, às vezes, a gente pode acordar um pouco mais triste hoje, de repente, ao longo do dia, melhorar. A bipolaridade ela é o extremo de extremo. Se a pessoa está eufórica, ela é um sobe e desce demais, é isso? Veja, ela é um sobe e desce demais, e o que vai marcar o diagnóstico é exatamente essa contradição, esse oposto, tá bom? Só que ele não acontece, tal como as pessoas falam, do dia para a noite. Ele é uma fase, né? Então, ele se dá numa média, geralmente, quando a gente fala disso, a gente fala de episódios anuais. Não é uma coisa como as pessoas usualmente falam, eu sou bipolar porque eu acordei de um jeito e fui dormir de outro. Não é assim. Isso é oscilação de humor,
que a gente já vai falar já já. Mas o transtorno bipolar, ele tem um ciclo que ele é longo, assim como longo, ele é intenso, né? Então, ele não se dá no mesmo mês. Ah, no começo do mês ele está de um jeito e no fim do mês ele está do outro. Quando ele recebe o salário, ele está em mania e quando acaba o salário, ele está em depressão. Não, não é Isso é o assim. ser humano. O ser humano é assim. Isso tá dentro do normal, né? Mas o transtorno ele tem um ciclo mais longo, né? E, e ele tem alguns marcadores, né? As causas dele, a grande questão do transtorno bipolar é a incidência suicida dele, né? A gente aqui no final do Setembro Amarelo pode resgatar um pouco também essa ideia de que muito baseado nesse diagnóstico estatístico de doenças mentais, a nova versão do DSM-5, uma das grandes causas do suicídio hoje em dia é o transtorno bipolar, né? Principalmente na fase crepuscular dele, onde o indivíduo está saindo da depressão e começando a entrar em mania. Essa fase crepuscular entre o sol e a noite é a fase mais delicada, né, que exige muita atenção, porque onde esses pacientes com esse tipo de transtorno estão mais suscetíveis a cometerem o suicídio. Porque a fase depressiva ela é tão terrível que ele nem tem muitas vezes energia para atentar contra a vida. A bipolaridade é uma doença, não é um transtorno, é isso? Não, ela é um transtorno e é um sinônimo de doença, tá? Mas eu digo assim, ela não é como uma esquizofrenia, que é uma doença mental. Por exemplo, ou ela é mais um borderline, que é um transtorno de personalidade? Não, ela é assim, ela é uma doença do eixo 1, né? O borderline é uma doença do eixo 2, que é as doenças de transtorno de personalidade. A bipolaridade, ela é considerada, o transtorno bipolar é uma doença mental, tá? Assim como a esquizofrenia, assim como as neuroses, as fobias, ela está num outro grupo, que são as doenças mentais propriamente ditas, que a gente chama doenças do eixo 1. Acontece que o diagnóstico dela ele é um tanto quanto complexo, porque muitas vezes o próprio perfil do borderline leva a essa dúvida, porque como o borderline ele tem essa questão da personalidade instável, né? Então ele meio fica confuso num primeiro momento, como confusão mesmo, né? Quando muitas vezes não tem alguma coisa, uma comorbidade. Quando o indivíduo não tem um pouco um traço de um e um traço de outro. Mas, principalmente, na fase de mania, né, que é uma fase que caracteriza muito o transtorno bipolar como si só, né, e que o difere da depressão clássica, a fase de mania, às vezes, confunde um pouco com a irritabilidade borderline. Por isso que, então, dentro do transtorno, nós vamos ter 3 categorizações clássicas. O tipo 1, que é esse que eu descrevi, que é bem marcado entre depressão e mania. O tipo 2, onde a gente fala de hipomania, é um termo, quer dizer, uma mania um pouco rebaixada, um pouco mais suave, tem a depressão e a fase de mania ela fica um pouco mais suave, então é o transtorno bipolar do tipo 2, e a ciclotimia, que algumas pessoas perguntaram, né? A ciclotimia, as oscilações elas são num tempo menor, né? Não são tão longas o período de oscilação, e
tanto a depressão como a mania, elas são menos marcadas, elas são menos intensas, tá? E a ciclotimia é um grande problema, porque ela também é muito confundida com oscilação de humor, Beto, né? Oscilação de humor. Então, e como ela é menos marcada, muitos pacientes acreditam que não possuem esse tipo de ciclagem. Ciclotimia porque faz um ciclo entre depressão e mania, né? Menos acentuada, mas às vezes o paciente ele não nota. Quem nota muito são os outros que estão à volta, que é como se fosse um ciclo mesmo, como se fosse um ciclo lunar, né? Você percebe exatamente uma roda ali entre uma mania leve e uma depressão menos intensa. Então, por exemplo, eu convivi com algumas pessoas ciclotímicas e era batata. É muito interessante a percepção que os outros têm do ciclotímico. Quando ele está nessa leve mania, nessa leve euforia, ele canta, ele está alegre, ele está cantando, ele está ali, você ouve ele, tá. Quando ele entra em depressão, ele se torna um bicho no casulo, né? E às vezes o indivíduo não percebe, porque ele não tem um episódio tão dramático. Tá. Né? Então, agora, a bipolaridade, ela é algo bem de onde a pessoa nasce, ela pode desenvolver. Como que é? Como que é o nascimento dessa doença? Olha, a bipolaridade ela tem um forte marcador genético, né? Isso é muito interessante. Então, quer dizer, ela nasce, o indivíduo nasce com esse transtorno e existem casos de manifestação desse transtorno já na infância, tá? E principalmente na adolescência. Já fica marcado na segunda infância e adolescência, e na infância se apresenta muito, e aí tem uma certa confusão, porque por isso a dificuldade do diagnóstico psiquiátrico, porque ele pode ser confundido com aquele transtorno de oposição desafiante, ele pode ser confundido com o déficit de atenção e a hiperatividade, ele pode ser confundido com transtornos de ansiedade e a própria irritabilidade. Então, ele fica um pouco confuso de criar um diagnóstico quando ele aparece na infância. E na adolescência, ele começa a ficar mais marcado. Então, essa característica desse marcador genético já aparece nesse rompimento precoce, né? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante isso. E outro fato importante também é a prevalência entre homens e mulheres, tá? Enquanto a gente tinha aquela correlação da psicopatia aparecendo com mais frequência em homens, né, de 3 para 1, né? A bipolaridade não. A bipolaridade é par a par. Você tem a mesma porcentagem quase entre homens e mulheres. Não é ligado ao sexo, então, porque a bipolaridade pode ser dos dois lados. Não é ligado ao sexo. Ele vai ter alguns gatilhos, ele vai ter alguns gatilhos, principalmente o gatilho do estresse, né? As relações de estresse são relações que muitas vezes podem acelerar essa marcação dos dois humores. Entre depressão e mania, muitas vezes você tem o gatilho do estresse, das vivências estressantes. Porém, não só vivências externas, mas vivências internas do indivíduo, né? Então, o estresse parece também ser um gatilho muito preponderante nessa alteração de humor de um para outro. Você falou da infância e da adolescência. Quais são umas características? É claro que as pessoas não podem querer brincar de diagnosticar os outros, né? Até porque fica muito. Mas tem elementos para pais e mães prestarem atenção nos filhos, os professores?
Olha, essas características dos transtornos que eu falei. A próprio TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele muitas vezes ele chama atenção, e isso tem que ser muito bem diagnosticado, porque pode ser um transtorno bipolar que está se manifestando dessa forma. Aquele transtorno da oposição, né? Da oposição desafiante, que algumas crianças têm, também pode ser um traço O de que é isso? bipolaridade. Que transtorno é esse? É aquela criança que ele tem esse transtorno o pai repreende e ele se opõe, ele ataca o pai, né? O professor repreende ele pega e agride o professor. Então ele tem esse transtorno, é muito ligado à impulsividade, à hiperatividade, e ele tem uma reação sempre de confrontação com qualquer tipo de oposição de ordem contrária ao desejo dele. Antigamente a gente chamaria de uma pessoa mimada, mas na verdade a A gente pessoa chamaria de birra, de uma criança mal educada, de uma criança mimada.